Oi. Bem, vamos lá, gente. De acordo com o último acontecido, não deu para gravar, deu um problema técnico no meu computador. Infelizmente não deu para gravar a aula que a gente teve agora esse sábado. Mas aí eu vou fazer um review aqui de tudo que a gente viu, tá? Vou falar novamente de todos os conceitos, dar os exemplos que eu dei em aula e para servir de consulta para quando vocês quiserem rever algum conceito de orientação a objeto ou tiverem com alguma dúvida, ok? Então vamos lá. O que vem a ser orientação a objeto, gente? É um paradigma de programação, tá? Assim como o paradigma funcional, um paradigma procedural também, tá? Ele não foi o primeiro paradigma de programação a vir existir, tá? Ele, inclusive, é mais antigo do que o funcional, porém, a diferença é que o funcional, ele por natureza, a natureza dele depende de guardar os objetos e todo o sistema vem ser imutável. Então isso naquela época, na época que ele foi criado, não podia ser feito, né? Não tinha memória suficiente para isso. Hoje em dia não. Então hoje em dia vocês podem ouvir a falar também de um paradigma chamado funcional, tá? O Java, ele é criado para trabalhar com a orientação a objeto. Apesar de dar para a gente fazer certas coisas puxando um pouco o paradigma funcional, ele não nasceu para ser trabalhado com a funcional, nasceu para ser trabalhado com programação orientada a objeto, tá? Então o que é isso, Tiago? Programação orientada a objeto. A programação orientada a objeto, ele vem ser a forma de trabalhar seus sistemas, de trabalhar os nossos sistemas e criar eles baseado em um mundo real, tá? Baseado no mundo real. Como assim baseado no mundo real, Tiago? Criar coisas a partir da nossa observação do mundo real. Se a gente for criar um sistema de uma oficina, ou se for criar um programa de escola, ou se a gente for criar um programa para sorveteria, a gente vai observar todas as entidades relacionadas no contexto desse sistema que a gente quer criar. E a gente vai imaginar características que ele tem, a gente vai observar essas características e as ações que esses objetos, essas entidades podem fazer ou não, tá? Então, a gente vai ter sempre que olhar as características e as ações, tá? Nós temos 4 pilares aí, que são os 4 pilares que sustentam esse paradigma, que são a abstração, o encapsulamento e o polimorfismo, tá? O que é que vem a ser cada um deles? A gente vai falar, tá? Eu vou trazer aqui trazer a apresentação para a gente estar olhando aqui e depois a gente faz alguns exemplos. O que vem a ser a abstração, tá? Esse primeiro aqui. Esse primeiro cara, ele é um dos mais importantes, tá? E um dos mais difíceis de fazer no início. Por quê, Tiago? Porque a gente tem que realmente abstrair. E esse ato de abstrair as coisas do mundo real para o mundo virtual é um pouquinho difícil. Embora a gente vai precisar apenas de abstrair as características, que vamos chamar a partir de agora de atributos, e as ações que essas entidades, que nós vamos chamar de objetos ou classes, tá? Que nós vamos chamar de método. Então, uma classe, ela tem características, que vamos chamar de atributos, e ações, faz determinadas coisas, que nós vamos chamar de método, tá? Na abstração, vamos a alguns exemplos de abstração. Vamos ao exemplo de um carro. O que é que um carro tem? Então se ligue na palavra o que é que ele tem. Quais características de um carro? Um carro tem uma cor, um carro ele tem um motor, o carro tem retrovisor, tem porta, tem roda, tem bancos, né?
pode ter um teto solar. Então ele tem essas coisas. Se a gente for olhar para um sistema de mercadinho, de mercado, o que é que representa a classe compra? A classe compra, ela vai ser representada por itens, por valores, por descontos. Pode ser dado um desconto, pode ser dado um acréscimo, vai ter valores, né? Então, uma outra coisa que é interessante eu falar, que essa abstração, ela não é infinita, tá? Na abstração, a gente não vai fazer e listar todas as características e todas as ações, tá? Guarda isso aí. Mas ações, Thiago, como assim ações? O carro, vamos voltar para o carro. O carro ele pode acelerar, ele pode frear, ele pode ligar, ele pode desligar, ele pode ligar seta à esquerda, seta à direita, ele pode ligar o pisca-alerta, ou seja, ele pode fazer muitas coisas. Então a gente sempre vai fazer essas duas perguntas quando a gente quiser fazer a abstração de algum objeto: o que ele tem e o que ele pode fazer, tá? Então a gente vai fazer essas abstrações. Claro que, voltando ao que eu falei agora há pouco, não é infinito. Se eu estou fazendo um sistema onde a classe pessoa é uma pessoa que eu vou estar ali num sistema de consultório médico, eu vou ter uma pessoa, essa pessoa ela pode ser um paciente, pode ser um doutor, pode ser um funcionário. Então, para cada um deles eu vou abstrair apenas as informações necessárias para fazer o meu sistema de consultório médico funcionar, tá? Diferentemente se eu tiver um sistema onde eu tenha que fazer com que um sistema fiscal, onde eu vá alimentar ele com informações para fazer uma folha, para fazer o imposto de renda e tal, eu não preciso saber se o cara é um doutor, eu não preciso saber qual o seu CRM, essa propriedade CRM, ou que se ele fez uma operação ou não, eu não preciso fazer isso. Eu vou abstrair as informações e as ações referente ao contexto do sistema, tá? Então, é nisso que se baseia a abstração. Uma vez feito isso, a gente começa a desenhar nossas classes e aí a gente entra num trabalho parecido com de um arquiteto mesmo. A gente começa a modelar o nosso sistema, tá? Cada classe vai conversar com outra classe, então a gente vai começando a imaginar quais as relações que uma vai ter com a outra, tá? A gente vai falar mais de relacionamento lá na herança. Então, basicamente assim que a gente faz a abstração, tá bom? Antes de falar dos outros três, vamos dar uma olhada aqui nessa partezinha aqui que ele já fala aqui, ó. Cadê? Aqui. Para seguir a abstração, temos que criar um esqueleto, um molde, uma forma que vai definir os objetos do mundo real que vamos utilizar, como também a classe vai definir atributos e ações. Lembra que eu falei? Tá? E aí tem aqui um exemplo onde eu tenho aqui um celular Smart, que é uma definição, e tenho aqui também um celular Redmi, um celular Samsung, um iPhone 12, que são celulares diferentes, porém todos são celulares smarts. Esse exemplo aqui a gente tem duas coisas acontecendo. Uma eu ainda não falei, que é a herança, tá? Mas aqui eu já tenho aqui as abstrações rolando à solta aqui. Nessa classe aqui de celular Smart, muito provavelmente eu abstraí tudo que um celular Smart tem, tá? Quais são as características hoje em dia de um celular Smart? Um celular Smart a gente vai ter uma tela touchscreen, tá? A gente vai ter uma bateria, a gente vai ter outra característica da tela, que é a proteção anti-pancada, né? Gorilla Glass, por exemplo. A gente pode ter o corpo em alumínio, pode ter a carcaça em vidro. Então tem algumas características aí que só o celular Smart tem, que os celulares mais antigos, os tijolinhos aí não teriam. O tijolinho já vai ter o que? Teclado físico ali, teclado QWERTY físico, ou teclado numérico apenas. Então é nessa hora que a abstração começa a separar as coisas. E aqui eu tenho algumas outras definições, são outros 3 celulares, tá?
que são smarts, tá? Mas tem características diferentes, tá? Além da marca, a gente também pode ter aqui, ó, o iPhone geralmente usa tela AMOLED, o iPhone geralmente usava tela não lembro o nome, se é TFT, não vou lembrar o nome agora da outra tela. São características diferentes, então ele vem e vai modelando coisas diferentes, tá? Então é assim que a gente faz a modelação de uma classe. Vou mostrar aqui antes de falar disso aqui, eu preciso falar daqui, e é bom que já para mostrar a vocês como é que é uma classe, ó. Tá aqui o conteúdo de uma classe, onde a gente tem aqui o nome da classe, esse nome usuário, o public, que é um modificador de acesso, tá? Eu vou falar isso um pouquinho lá em encapsulamento. Tem aqui a palavra reservada class, onde a gente é obrigado a colocar, tá, desse jeito em minúsculo, e uma convenção que toda classe ela começa com a letra maiúscula, tá? E uma regra que, se a classe for pública, o seu arquivo também deverá constar esse mesmo nome aqui, tá? Se a classe não for pública, for só uma classe normal que esteja solto lá no pacote, não obrigatoriamente eu preciso ter o mesmo nome, tá? Aqui no centro aqui eu tenho as propriedades, que são as características desse usuário, que nesse caso aqui é nome, CPF, idade, gênero e salário, tá? Essas propriedades, tá? Eu tenho muitas outras propriedades no usuário, mas essas propriedades fazem sentido para o contexto do sistema que eu estou desenvolvendo, tá? E tenho aqui dois métodos, duas ações que esse usuário pode fazer. Então aqui é o que ele tem de características e aqui é o que ele pode fazer. Então ele pode realizar um lançamento e ele pode imprimir suas informações. Então fica bem bem legal isso, né? E quando a gente vai, como é que a gente pode instanciar esses objetos? A gente pode instanciar esses objetos a partir da palavrinha new, tá? Como assim, Tiago? O Java não é todo baseado em tipo, gente? Desde o módulo passado a gente vem estudando sobre tipo, os tipos primitivos e tipos de referência, lembra? A classe, ele é um tipo de referência, ele é um objeto. Então, lembra quando a gente colocava aqui, a gente escrevia string nome recebe aluno 1. Aquele string é o tipo que está caracterizando a variável nome. E além de caracterizar, ela vai bloquear também que não receba outros tipos, como número, como verdadeiro ou falso. Ele só vai aceitar string, que o Java é fortemente tipado. A mesma regra a gente vai usar para fazer a criação dos objetos das nossas classes personalizadas, das classes que nós vamos criar. Então aqui, ó, eu tenho aqui a classe aluno, beleza? É justamente essa classe aqui, não, desculpa, aqui era para ser usuário. É exatamente a classe que a gente tem aqui. E repara que eu estou criando 3 instâncias, tá? Estou criando 3 instâncias aqui desse usuário. Estou criando o John Doe, a Jane Doe e a Baby Doe, tá? A partir desse comando aqui, ó, esse conjunto de comando, ele consegue criar um novo objeto, tá? A palavrinha reservada new, ela tem esse poder de criar novos objetos. Você só precisa passar depois dela o construtor do objeto que você quer trabalhar. No caso aqui, se eu estou trabalhando com o usuário, eu vou executar aqui o construtor do usuário. Beleza? Tranquilo aí? Então, é assim que a gente faz toda a modelagem aí da classe, tá? Então tem essa característica aqui, a criação da classe, tá? Então aqui mais um pouquinho aqui, ó,
Quando vamos criar uma classe, temos que utilizar a palavra reservada class, como eu tinha falado, discriminar seus atributos e seus métodos. E também está falando um pouquinho aqui sobre a palavra reservada public, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho para o início, depois a gente continua lá para baixo, nessas duas aqui, e vamos falar agora um pouquinho de encapsulamento, tá? O que vem a ser encapsulamento? O encapsulamento ele é uma característica, um dos pilares da orientação a objeto também. E o que vem a ser o encapsulamento? Tá? O encapsulamento, ele basicamente ele vai existir para proteção, para proteger, tá? Como o próprio nome já diz, a gente vai encapsular algo. Eu gosto de trazer o exemplo da cápsula de remédio, onde tem ali aquele remédio dentro de uma cápsula e você não sabe o que tem ali dentro, você só toma. E você toma confiando que ele vai ter o efeito que diz na bula. A bula é a interface, a bula é onde você consegue interagir com aquele conteúdo que está dentro do remédio. Então, eis o encapsulamento, tá? Se a gente trouxer novamente o exemplo do carro, a ação de acelerar no carro envolve muitos outros comandos e as partes e outras partes do carro que faz ele desenvolver, jogar mais injeção jogar mais combustível lá dentro, e ele vai começar a aumentar a velocidade, e essa velocidade vai girar os eixos lá da roda que vai começar a andar. Poxa, um usuário comum, um motorista talvez comum, tá? ou uma pessoa que não tenha tanta intimidade assim com o automobilismo, ele não sabe como funciona internamente mesmo. Ele, às vezes ele nem sequer já abriu o capô do carro, só quem faz isso é o mecânico dele. Então, ele não sabe o que acontece lá, porém ele sabe que se passar a embreagem com o carro ligado e soltando a embreagem devagar e apertando o acelerador, ele consegue botar o carro em movimento, tá? Isso é o único acesso que ele tem. Ele sabe que se ele bota para cima uma alavancazinha, ele bota essa alavanca para cima, ele sabe que vai ligar a seta para o lado, ou se botar para baixo vai ligar a seta para o outro. Mas ele não sabe o que acontece de fato assim. Como é que ele sabe? Como é que as coisas lá por dentro funcionam? Ele não sabe. É escondido, é encapsulado. Essa é a ideia do encapsulamento, tá? Um outro exemplo legal é o micro-ondas. No micro-ondas, você pode não saber que existe uma peça lá que consegue gerar aquela micro-ondas e esquentar teu alimento e nem entender como é que ele esquenta. Mas tu sabe que se tu botar 1 minuto e meio e ligar, aquele objeto vai funcionar e vai gerar um aquecimento na tua comida. Porém, a única coisa que você precisa saber é colocar o tempo e apertar um botão para ligar. Ou seja, a interface do micro-ondas com você são aqueles botões ali. Beleza? Por quê? Por que proteger isso, Tiago? Aí vamos trazer um exemplo um pouco mais cabeludo do porquê que a gente deve esconder a regra de negócio do nosso sistema. Puramente por segurança, tá? Simplesmente isso, por segurança. As coisas mais importantes, principalmente as coisas mais ligadas aos nossos dados, às nossas propriedades das nossas classes, devem ficar encapsuladas, tá? No Java, a gente tem a cultura de todas as propriedades serem privadas, e a gente cria métodos para fazer o get e o set. Tá? Como por exemplo aqui, eu tenho essa classe usuário, tenho esses atributos aqui, eu posso simplesmente chegar aqui e criar os seus getters e setters aqui. Posso criar o get nome e também posso criar o set nome. E a partir desses métodos,
eu acesso o nome, só que o nome aqui precisaria estar privado. Esses modificadores de acesso é que vão dizer se esse atributo ou esse método ele é possível de ser chamado ou usado fora da classe, tá? Como assim, Tiago? Aqui no main eu tenho a instância aqui de um usuário, beleza? E aí, se eu pegar esse objeto aqui, essa variável que eu criei, o usuário, apertar um ponto, veja que eu não vejo mais o nome, ou seja, eu não tenho mais acesso a lidar diretamente com a propriedade nome. Se eu quiser lidar com aquela propriedade, ou eu vou usar o get para pegar, ou eu vou usar o set para escrever alguma coisa nela. Por que isso, Tiago? Que coisa chata. É chato até um dia que a gente consiga ter um problema, tá? Um exemplo bom aqui, a gente pode fazer esse exemplo tanto falando de salário como falando de saldo em conta, tá? Vamos mexer com dinheiro de toda forma. Imagina que aqui nessa instância esse usuário ele está insatisfeito com o quanto ele ganha, e aí ele vem aqui e vamos supor que eu esteja lidando com um programador e esse programador tem acesso a alguma coisa de código fonte, e eu simplesmente quero colocar aqui que o novo salário dele agora é simplesmente 15 conto. Beleza? Ele é 15 mil reais agora. Veja que eu consegui colocar aqui, e se eu executar esse camarada, o valor do salário vai ter 15 mil. Mas poxa, não é assim, não deveria ser assim. Eu não deveria deixar com que eu acesse a minha propriedade salário seja acessível assim. Tem algumas regras. Então essas regras têm que estar satisfeitas em algum lugar. Então para isso é que serve os métodos de acesso, tá? Set salário, e aqui a gente priva ele, beleza? Priva esse cara, ele já tá dando erro aqui porque ó, eu não posso mais acessar ele aqui, ó, vê que legal. E aqui agora eu vou perguntar alguma coisa. Eu vou botar aqui só uma condição verdadeira, tá? Para não bolar nenhuma regra de negócio aí. Mas imagina que isso aqui agora só vai ser feito se determinada regra for satisfeita. E aí a gente poderia ter aqui requisitos aumento. Eu posso ter um método agora aqui, tá? E aí eu poderia criar esse método aqui. Esse método também vai ser privado, eu não teria acesso a esse método, onde eu retornaria depois de uma série de regras, tá? Se esse cara pode ou não receber esse salário. E aqui eu não mais acessaria o salário diretamente. Eu teria que enviar um set salário, e esse salário aqui eu teria que colocar aqui dentro. E dessa forma eu protejo a minha propriedade salário, tá? Preciso que vocês usem a imaginação agora de que esse método aqui, requisito aumentos, ele tem uma vasta regra de negócio aqui, onde vai verificar o quanto a pessoa cooperou, o quanto ela foi assertiva, o quanto não teve retorno, e aí aquela série de regras que vai dar se ele merece aquele aumento ou não, se ele já teve aumento nos últimos 3 meses, enfim, o céu é o limite para a regra do negócio aqui. Mas o fato é que eu quero que vocês entendam que eu não tenho mais acesso diretamente àquela informação. É isso que se propõe aí o encapsulamento, essa proteção aí, tá bom? Então, passando aqui agora para herança, vamos falar um pouquinho de herança e ao mesmo tempo a gente vai falar de composição, tá? Não vou falar só de herança, eu vou falar de herança e de composição. O que é que vem a ser aqui o herança e composição, Tiago? Vamos falar ainda de carro, tá? Vamos primeiro falar, depois eu mostro no código. Imagina só que eu tenho aqui
uma classe carro e eu fiz as devidas abstrações e consegui separar ali algumas informações, alguns atributos que essa classe tem, tá? Só que o meu sistema ele é um sistema de venda de carro, como uma concessionária. Então eu tenho outros carros, eu tenho carros de luxo, eu tenho carro de esporte. E aí nesse momento eu vou na minha abstração que eu já devo ter feito, eu encontrei mais duas classes que tem tudo que um carro normal tem, mas que tem alguma coisa a mais. Essa é a questão da herança, tá? O principal ponto é que as classes filhas vão levar, como se fosse no seu DNA, propriedades e métodos das suas classes mãe, tá? Que a partir de agora eu vou chamar de superclasse. No Java, essas classes que estão acima a gente chama de superclasse, tá? Isso é uma relação de especialização e generalização, tá? As superclasses são as classes mais genéricas nesse processo de generalização. A gente tem uma entidade e a gente generaliza essa entidade, como a gente generalizando um carro, e a gente vai ter algumas coisas mais genéricas, tá? Por exemplo, vamos voltar lá no código. Deixa eu criar nesse pacote aqui para não misturar as coisas. Eu vou colocar aqui um carro, somente isso, um carro. O que é que esse carro tem, tá? Eu vou criar ele todo público aqui e a gente vai colocar aqui em string mesmo, tá? Não vamos engrossar o caldo no momento. Tem um motor, tá? Esse motor vai ter uma descrição e a gente pode até iniciar ele aqui como um motor simples, tá? É só para efeito de didática, tá, gente? Eu não entendo nada de carro. Então aqui ele também vai ter rodas. E aí aqui a gente tem uma descrição das rodas. Eu estou inicializando aqui as informações, mas isso é opcional, tá? Rodas comuns, tá? Aquelas bem baratinha que vem de fábrica, tá? E vamos também colocar aqui uma cor. Essa cor eu não vou inicializar. Tem também aqui, todo carro tem um chassi, correto? E todo carro tem aqui também um método. Eu vou colocar aqui métodos. Vamos colocar aqui um método public. Volte, seu danado. Public void. Depois eu explico o que é isso. E vou botar aqui ligar. E deixa eu também copiar aqui alguns métodos como desligar. Outro método aqui, acelerar. Vamos botar aqui também um método bem legal chamado buzinar, beleza? Tá aqui uma classe bem genérica que todos os carros contêm isso aqui, correto? Beleza? Então todos os carros eles podem ligar, desligar, acelerar e buzinar. E todos os carros têm motor, tem uma roda, tem uma cor, tem um chassi, tá? Na herança a gente tem essa capacidade da gente fazer especializações. Então eu vou fazer uma especialização aqui chamada de carro de luxo, tá? Nesse carro de luxo, ele tem tudo que um carro tem, mas ele também tem aqui uma característica, uma propriedade chamada teto solar. Eu vou nem botar, eu vou botar um boolean. E já vou dizer aqui que ele é true. Ou seja, todo objeto de carro de luxo tem isso aqui, é só um exemplo. Pô, mas beleza, então vamos fazer aqui uma classe aqui, programa já, porque a gente vai precisar. E vamos fazer aqui um main. E já vamos instanciar aqui um carro.
iniciar um carro de luxo. Vamos invocar a palavra mágica new e o construtor do carro de luxo, tá? E agora eu vou usar a anotação do ponto para a gente ver o que é que tem aqui. Ele só tem aqui uma função chamada um field, né? Uma propriedade chamada teto solar e outros métodos aqui que não são métodos meus, tá? Inclusive esses métodos, gente, tá vindo por herança. Por que por herança, Tiago? Se tu não fizesse nada na tua classe direito. Tá, toda classe em Java ele descende automaticamente da classe Object. Então, esse método aqui, o toString, ele não é meu. Ele é da classe Object, olha. Tá vendo? E o que é que ele faz? Ele somente faz a impressão de algum texto aqui que a gente possa escrever. Tá? Ele tem essa implementação aqui, que é a implementação genérica, mas a gente pode fazer especializações. Tá? Eu vou mostrar mais ele na hora de polimorfismo. Mas veja aqui que eu não tenho mais nada dentro de carro de luxo. Tá? Quando eu boto um ponto aqui, não vem mais nada. Porém, se eu chegar aqui em carro de luxo e usar a palavrinha mágica extends, tá? E botar aqui aquele extends de carro, a partir de agora, tudo que o carro tem, o meu carro de luxo também tem. Ó. Além do teto solar, eu tenho chassi, eu posso ligar, eu tenho cor, motor, rodas, acelerar. Tudo isso veio por herança. Isso é prático, isso é legal. Gera alguns problemas também, e é desses problemas que eu quero falar. Existe um problema aqui chamado acoplamento, tá? Tudo que eu mudar aqui, se um dia eu mudar alguma coisa aqui relacionada agora, se eu disser assim, eu disser que agora eu não quero apenas botar assim uma propriedade só para rodas, eu quero colocar 4 propriedades e cada uma vai estar relacionado à roda dianteira. Tá entendendo? Veja que e aí dessa forma eu saio mudando tudo tudo nas minhas classes. As minhas classes filhas traseiras, roda traseira, se por um acaso todas as minhas classes, eu estou fazendo um exemplo aqui só com 2 classes filhas, tá? E em nenhum momento eu fiz aqui uma sobrescrita de nada aqui, mas vamos supor que nessa minha classe eu já tivesse usando há muito tempo o esquema de 2 rodas, de uma propriedade só para dizer somente o tipo de roda, e agora eu tenho 4 propriedades para dizer, para guardar as rodas. Eu teria que mexer em todas as minhas classes que eu tinha criado antes, tá? Então é uma coisa que fica acoplado, fica aquele contrato. Eu não posso mexer indiscriminadamente na minha classe, na minha superclasse, porque eu não sei o que minhas classes filhas, né, as minhas subclasses, eu não sei o que é que eles implementaram. Então isso pode vir a se tornar um pesadelo de algum programador quando tiver de mexer. Então a herança ela é muito boa, mas tem que saber o momento de usar, tá? Uma coisa que eu ouvi uma vez um professor falar é que a herança deveria ser usada ou mais usado em classes abstratas, tá? E isso é um assunto para mais à frente. Mas o que são classes abstratas? São classes que não têm implementação, exatamente como está aqui, tá? E é uma classe que por si só ela não tem vida, você não pode instanciar. Então isso facilita um pouquinho, diminui um pouquinho o problema do acoplamento, um pouquinho só, tá? Porque numa classe abstrata, todas as classes que estendem delas são obrigadas a implementar seus métodos, e aí cada um vai ter sua implementação, então tá, entre aspas, tá meio que resolvido. Beleza? Vamos criar um outro carro aqui só para
ficar legal, um carro chamado carro esportivo. E aí nesse carro esportivo ele também vai estender de carro, e esse cara vai ter um string não, vou botar aqui um booleano motor V8, beleza? E aí eu tenho uma classe que representa tudo que é de mais genérico dos motor do carro, e tenho as classes especializadas onde eu vou ter apenas características e métodos de outras, tá? O carro esportivo, por ele ter um motor V8, eu posso simplesmente pegar aqui o método acelerar da minha classe pai, da minha superclasse. E por que eu estou chamando de super? Por causa disso aqui, ó. Eu posso chamar o método da minha superclasse, mas não é o que eu quero. Eu estou fazendo uma especialização, então eu não quero acelerar normal. Eu quero que a minha aceleração seja maior. Então eu quero que a minha velocidade aqui seja em 2 segundos 100 km. Em 2 segundos essa aceleração aqui vai conseguir chegar a 100 km por hora, tá? Enquanto lá na normal eu consigo em 2 segundos andar alguns metros aí. Em 2 segundos eu vou andar aí 3 metros. Beleza? Dá para entender o esquema da coisa. Eu tenho várias implementações aqui. Eu posso ter várias implementações. Posso sobrescrever isso aqui, tá? Aproveitando, já que eu já estou mostrando já 2 vezes essa questão da sobrescrita, a gente já pode começar a emendar aqui com polimorfismo, tá? Isso aqui é um polimorfismo de tipo estático, aonde eu mudo o comportamento de algum método, certo? Eu estou mudando o comportamento desse método aqui através de uma classe filha, tá? De uma subclasse. Então esse é um tipo de polimorfismo aí estático. Existe também o polimorfismo que a gente vai ver assim, ó, que eu posso instanciar um tipo carro. Posso dizer que o tipo é carro, mas posso instanciar um carro esportivo, tá? Só que esse cara aqui, a gente vai fazer aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos botar um carro, vamos botar um ponto e vamos mandar ele acelerar. System.println. O que é que aconteceu aqui? Ele está retornando um boolean, que ele está void, né? Mas tá void. Não precisava disso aqui, né, Thiago? Thiago vai criando as coisas e se esquece. Pronto. Beleza, vamos rodar aqui esse main. Vamos ver aqui o que ele vai imprimir na tela pra gente. Ó, em 2 segundos, 100 km por hora. Oxente, como assim, Thiago? Então vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui esse carro 1 e vamos fazer agora uma instância de um carro mesmo, certo? E vamos botar aqui 2. E vamos fazer também um carro 3 aqui, só que dessa vez a gente vai instanciar um carro esportivo, tá? Um carro de luxo, quer dizer. Então aqui é o 2 e aqui é o 3, tá? Vamos também fazer, já que a gente está testando o acelerar, vamos sobrescrever aqui o acelerar. Vamos sobrescrever. Não vou chamar... não vou sobrescrever a minha classe, tá? Eu só vou chamar aqui a minha classe pai
mas vou botar aqui gastando mais combustível. Beleza? Eu tenho 3 tipos aqui. Agora vamos lá para o programa e vamos acelerar aqui os 3 e vamos ver o que é que vai acontecer aqui, tá? Se a gente ver aqui, ó, eu tenho esse primeiro aqui, que é o carro esportivo, acelerou em 2 segundos 100 km. O carro 2, que é um carro normal, em 2 segundos 3 metros. O carro de luxo é um carro normal, ele acelerou 3 metros, mas está gastando mais combustível porque ele carrega mais peso, vamos dizer assim. Então repara que eu tenho aqui 3 comportamentos usando apenas um tipo. Isso é muito poderoso, gente, porque eu poderia ter um método em alguma parte do meu programa que eu receba um carro, um tipo carro. E eu recebendo um tipo carro, eu poderia receber qualquer objeto, qualquer instância de objeto. Isso é muito massa. Durante a aula aí a gente vai fazer esse tipo de operação e vai ser muito legal, tá? Então esse é o polimorfismo. Ficou faltando eu falar de uma coisa que é uma solução para a herança, tá? Para o encapsulamento da herança, que é a composição. Tá? Em algumas aulas que eu já vi, as pessoas preferem que seja usado a composição e não a herança, tá? Como assim, Tiago? Como eu poderia? Me dar um exemplo. Então eu vou botar aqui, criar uma nova classe, tá? Eu vou botar aqui um carro composição, beleza? Eu não vou usar a palavra mágica extends e vou simplesmente fazer isso aqui, que ele tem um carro, tá? Inclusive eu já vou instanciar esse carro aqui, tá? Posso instanciar? Posso, mas eu não quero instanciar. Por quê? Porque eu quero a flexibilidade do polimorfismo. Como assim, Tiago? Não precisa entender isso que eu estou fazendo agora, que a gente vai ver isso em aula, tá? Mas eu vou estar criando aqui o que a gente chama de construtor, tá? O construtor também pode ser acessado e criado aqui nesse generate, tá? Ou no atalho aqui auto insert. Posso estar criando o toString, os getSets e o construtor também. E eu quero que ele venha para cá e quem for instanciar um carro composição já vai passar uma instância de carro para colocar aqui, beleza? E aqui eu vou ter um método meu aqui mesmo, chamado acelerar. Estou esquecendo do tipo, tá? Isso aqui é o tipo de retorno, tá? Do meu método. E vou pegar aqui, ó, o meu carro, a minha instância de carro, e vou jogar aqui o acelerar. Então vamos testar isso aqui. Eu vou deixar esses 3 aí, não tem problema não. Vou instanciar aqui o meu carro composição, tá? Vou botar aqui composição, sendo que eu vou instanciar um carro, eu preciso passar uma instância de carro para ele, tá? Eu vou passar aqui uma instância de carro de esportivo aqui. Eu vou jogar essa variável aqui que está apontando para um objeto, que é uma coisa que eu vou falar antes de terminar esse vídeo. Essa variável está apontando para esse objeto que eu instanciei aqui, e vamos ver o que é que vai ser impresso se eu simplesmente jogar minha composição e acelerar com ela, tá? Vamos ver o que é que vai sair lá embaixo. Ó, aqui foi o último. Ele fez a inscrição, ele inscreveu a mesma coisa que esse carro 1 escreveu. Por quê? Porque eu passei essa instância para ele, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos jogar a instância 3. A instância 3 ele vai dizer esse bloquinho aqui, ele vai andar 2 segundos e 3 metros, mas vai gastar mais combustível. Vamos ver se é isso mesmo. Se eu tiver razão, isso aqui vai ser visto aqui, ó. Beleza? Vê como é poderoso. Eu economizo muito código, tá? Porque eu não preciso
me preocupar com que tipo está vindo. Então isso é uma coisa boa da herança. Porém aqui ao mesmo tempo eu estou usando essa classe, eu estou usando a composição, né? Eu estou usando a herança e a composição ao mesmo tempo, mas você repara que eu recebendo aqui um carro nessa composição, eu posso fazer qualquer coisa aqui na minha classe carro composição, que eu não vou ter problema com as outras classes que venham a ter uso da minha classe, cara. Uma outra coisa também aqui é que eu quero deixar claro antes da gente terminar esse vídeo, é entender esse lance aqui do apontamento, tá? Essa variável, gente, ela não guarda o objeto, tá? Se lembrem disso. Se não entenderem ou se não lembrarem ou não entenderem, me pergunte sempre, se caso não ficar claro. Tá? Aqui eu tenho o tipo do objeto, o tipo da classe que eu quero instanciar. Aqui eu tenho uma variável. Após a atribuição, eu tenho o conteúdo aqui que vai criar esse objeto para mim, que vai instanciar um objeto para mim, tá? Então, quando eu faço new e boto um tipo aqui e chamo o seu construtor, eu estou gerando um objeto na memória, beleza? Sendo assim, o que é que eu posso tá dizendo a vocês? Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. A variável carro 1, ela está apontando para um endereço de memória. Tá só número. E ele vou trazer para cá, e ele é um carro esportivo. Beleza? Deu para entender isso aí? O carro 2, ele está apontando para um carro normal. E o carro 3, ele está apontando para um carro de luxo. Então a gente tem aqui o carro 2 e o carro 3. Se eu chegar aqui e fizer isso aqui, ó, gente, pegar o carro 1, abrir para atribuição e instanciar um carro agora normal, o que acontece? Acontece o seguinte: esse ponteiro aqui some, tá? E esse carro 1 agora passa a apontar para um novo objeto, que é um carro normal. E esse objeto aqui, que antes era um carro esportivo, que está nesse endereço de memória, fica livre, solto e órfão. E fica disponível para cair no caminhão do lixo, no Garbage Collector. Beleza? Então, se lembrem desse comportamento, tá? Uma outra coisa também que não devemos esquecer é que se eu pegar um carro 2 e colocar igual aqui a carro 1, esse objeto carro 2 que antes tinha, vamos tirar isso aqui, né, para não confundir. Esse objeto carro 2 que antes era um carro normal, passou a receber a referência de memória do carro 1, e o carro 1 apontava para o endereço de memória desse objeto aqui, ou seja, esse objeto agora aqui está órfão, tá? E esse cara estão apontando para o mesmo objeto. Então tem essas coisinhas aí que tem que tomar cuidado, tá? Deixe-me ver aqui o que a gente pode falar mais aqui antes do exercício. Essa parte aqui eu mostrei agora, né? Como é que a gente faz para instanciar os objetos, e também falei da alocação de memória aqui, tá? E nessa partezinha aqui a gente tem explicando aqui mais um pouco sobre os atributos, certo? Na próxima aula agora
Agora no próximo sábado a gente deve falar mais um pouco sobre métodos. E tem esse exercício aqui que tá aí para vocês fazerem, que é o menu, tá? Que a gente já deixou armado, a gente fez aquela dinâmica em grupo aí, meio que sem planejar, mas a gente tinha feito uma dinâmica em grupo onde a gente vai estar aqui. A gente conseguiu criar um menu, a gente discutiu aqui sobre uma forma de manter seguro as nossas opções aqui, de dar uma resposta ao usuário quando ele colocasse uma opção inválida, encerrar o sistema certinho, se for igual a 5, sair desse loop infinito aqui que a gente tinha criado. Então foi bem legal a dinâmica, e aí eu estou aguardando aí vocês estarem finalizando esse exercício, tá? Ficou aí para casa. Então é isso, gente. Deixa esse programa, deixa esse vídeo aqui para vocês consultarem. Eu vou estar à disposição aí para tirar qualquer dúvida, tá ok? E não desistam, não deixem de estudar, sejam curiosos e vão mais a fundo, tá? Não se contentem apenas com o que eu estou mostrando, que o que eu estou mostrando é apenas a ponta do iceberg. A tecnologia é maravilhosa e é muito vasta, muito grande. Vai lá, fiquem com Deus aí, um forte abraço.